Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no livro do profeta Abacuque. E já aviso que a mensagem vai ser longa essa noite. Não porque eu tenha muito para falar, mas vai demorar para você achar Abacuque, eu vou ficar esperando. Velho Testamento, pega a Bíblia no meio assim, abriu Salmos. Aí vai para frente. Aí vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Vai para frente. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Separa os novos convertidos. Eu sei que você que já é familiarizado com a Bíblia achou rápido. Estamos em Abacuque. Nessa hora que é bom ter um iPhone, né? Acha logo o Abacuque. Eu quero lhes falar hoje à noite sobre a oração. Essa coisa que você faz pouco, vive acreditando que devia fazer mais, mas não sabe fazer direito. Quando faz mal feito. Então, eu queria lhe falar sobre oração. Queria nessa noite ter a pretensão de ensinar você a orar. Na verdade, compartilhar com você o que eu aprendi sobre a oração na palavra de Deus, especialmente a partir dessa experiência de Abacuque e de como tem sido a minha experiência de oração, como é que eu oro. Eu gostaria de ensinar isso a você hoje à noite. Então, antes de falarmos sobre a oração, vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, clamamos na Tua misericórdia, que pelo Teu Espírito Santo sejamos guiados na Tua palavra. E que o Senhor nos ensine a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Ensina-nos, Senhor, a orar. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 2, ele está orando. E ele ora da seguinte maneira: Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça não prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então Deus responde a Abacuque. Abacuque está reclamando que a situação de Israel é esta: de violência, de injustiça, de impunidade, que faz aumentar a violência e faz aumentar a injustiça, e todos os que são justos e inocentes sofrem. Então Deus responde para Abacuque no capítulo 1, no versículo 6, Deus diz a Abacuque: estou trazendo disciplina, vou resolver essa situação. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, que não lhe pertence. Então Abacuque tem a sua oportunidade de tréplica ou réplica. Ele diz, versículo 13 do capítulo 1, como assim o Senhor está trazendo a Babilônia para disciplinar Israel? Teus olhos são tão
puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Ele está dizendo, se eu estou reclamando que Israel está vivendo um ciclo de violência, injustiça e impunidade, o Senhor está de brincadeira que o Senhor vai trazer os babilônios, que são piores do que nós. Como é que o Senhor vai usar um povo pior do que o povo de Israel para disciplinar Israel? Por que o Senhor vai usar um povo que é mais ímpio do que Israel? O Senhor que é tão puro de olhos, o Senhor que não suporta ver o mal, como é que o Senhor vai usar uma nação dessa aí? Então Deus responde a Abacuque de novo. E diz assim, eu vou usar os babilônios, eu vou usar a Babilônia para disciplinar Israel, mas eu vou disciplinar também a Babilônia depois. Você pode ficar tranquilo que eu vou tratar da Babilônia. Então Deus se pronuncia com 5 ais. E esses 5 ais fazem referência à Babilônia. O versículo 6 do capítulo 2. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante a extorsão. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Ai daquele que tem dinheiro sujo no bolso. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Ai daquele que faz negócios fraudulentos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Capítulo 2, versículo 6, depois o versículo 9 e agora o versículo 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Ai daquele que constrói uma sociedade violenta. Depois o versículo 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado. Ai do traficante. Capítulo 2, versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Ai do idólatra. Esses são os pecados da Babilônia. E Deus está dizendo a Abacuque, eu vou disciplinar também a Babilônia. Então no capítulo 3, o Abacuque reage a Deus e diz, Senhor, ouvi a tua fama, no versículo 2. Ouvi a tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. E então ele faz a oração pelo avivamento de Israel. Realiza de novo, Senhor, em nossa época, as mesmas obras. Aviva a tua obra no meio de nós. Sopra teu vento de novo e traz paz a Israel. E ele se conforma com esta confiança de que Deus está atento e agindo. E lá então no versículo 17 do capítulo 3 ele diz, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo e faz-me andar em lugares altos. Aleluia. Amém. A oração é de diversos tipos. A oração é de adoração, é de gratidão, é de confissão, é de consagração, é de intercessão. A oração é inclusive de contemplação. Mas para a maioria de nós, a oração, ela brota desse coração de Abacuque. Nós oramos quando vivemos essa angústia de Abacuque. E qual é a angústia de Abacuque? É do capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, vou esperar, vou aguardar o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa.
a minha queixa. A oração nasce geralmente dessa queixa. Nós temos uma queixa. Nós temos uma questão com Deus. Nós olhamos ao nosso redor e percebemos que as coisas estão fora do lugar. E dizemos a Deus: o Senhor não está vendo que as coisas estão fora do lugar? O Senhor não está vendo que as coisas fora do lugar estão ferindo pessoas inocentes? E se você diz que não tem ninguém inocente, o que é verdadeiro, no sentido do sofrimento, há sim gente inocente. Até porque, se todos os culpados devessem sofrer, todos nós deveríamos estar sofrendo, mas nós vivemos num mundo em que alguns sofrem e outros não sofrem. E nós vivemos num mundo em que alguns fazem sofrer. E estes alguns que fazem sofrer ficam impunes. E aí então Abacuque está dizendo: o senhor não está vendo que as coisas estão fora do lugar, que as pessoas estão sofrendo, que gente inocente está sendo machucada e ferida. O senhor não se mexe, o senhor não faz nada, o senhor não vai aparecer. Então o Abacuque está dizendo: olha, as coisas estão fora do lugar. O senhor está ausente. O senhor está omisso. O senhor está indiferente. O senhor é lento em agir. O senhor não vai acordar, o senhor não vai se mexer. Essa é a queixa de Abacuque. E tem um problema mais grave aí. É que o Abacuque está dizendo assim para Deus: e as coisas estão indo de mal a pior. O senhor está deixando de fazer o que o senhor deve fazer, o mundo só vai piorando. Quando meu filho começou a sair com aquela meninada lá do bairro, eu falei para o senhor. Depois, quando eu achei maconha na mochila dele, eu também falei para o senhor. Agora ele já está começando a cheirar. Esse negócio não vai dar certo, senhor. Esse menino vai se acabar. E o senhor não faz nada. Só está piorando. Porque é o que ele fala aqui no capítulo 1. Por isso a lei se enfraquece, a injustiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e a justiça é pervertida. Ele está dizendo: olha, o senhor está omisso. Quando tinha um pouquinho de gente com fome, o senhor não fez nada. Agora tem um montão de gente com fome. Quando tinha um pouquinho de criminosos, o senhor não fez nada. Agora tem um montão de gente criminosa. Na verdade, agora nós temos uma sociedade criminosa, nós temos uma sociedade violenta. O senhor não se mexe e o mundo só vai piorando. E a gente tem essa sensação de falar para Deus as coisas com uma angústia profunda, de tal maneira que quando Ele diz para a gente o que Ele está fazendo, ou a gente não concorda ou a gente não entende. E Deus fala assim: não, eu vou tomar providências. Aí o Abacuque diz assim: mas essa providência aí que o senhor estava tomando é de brincadeira. O senhor precisa pensar melhor. Porque quando nós oramos também, nós somos movidos não só por uma queixa, mas por uma sugestão de que nós temos a solução. E nós falamos para Deus a solução. Nós dizemos para Ele direitinho o que Ele deveria fazer. Dizemos o que Ele deveria fazer, quando, como, através de quem, para chegar aonde, por quê, em que medida. Nós temos a solução. É como se o Abacuque falasse assim para Deus: Deus, eu sei o que fazer. Isso aí que o senhor devia pensar melhor, o senhor devia prestar atenção no que eu estou falando para o senhor. Presta atenção na minha oração, senhor. O senhor não está ouvindo a minha oração. Eu estou avisando para o senhor: socorro, socorro. Eu estou avisando para o senhor: violência, Deus, violência, está pegando fogo aqui embaixo. Eu sei o que fazer. Eu fico a pensar que se Deus nos desse a cada um de nós uma varinha que contivesse porção da sua onipotência e nos desse essa prerrogativa de mudar qualquer coisa, nenhum de nós aqui faria qualquer oração nunca mais na vida. Sua mulher ia começar a falar com você, você pegava a varinha e... Seu filho, você... O trânsito... Aí o Senado está reunido para votar alguma coisa, na hora que votou, você... Elegeram alguém para alguma comissão, você... Porque você sabe arrumar o mundo, você sabe arrumar tudo, você sabe arrumar o Brasil. Você sabe arrumar a economia, você sabe arrumar o seu chefe, você sabe arrumar o seu departamento, você sabe arrumar tudo.
E o seu problema qual é? É que Deus não sabe, porque Ele não faz nada. E é claro que você acredita que Ele está fazendo alguma coisa, mas no fundo, ou você não entende ou você não concorda. E aí o que é que você tem para Deus? Uma queixa. Com todo respeito, Senhor, tem umas coisas aí que o Senhor precisa explicar melhor. E eu vim aqui pedir explicação. Isso significa que, por incrível que pareça e por mais paradoxal que seja, a nossa experiência de oração geralmente é uma expressão de uma grande prepotência. Nós estamos reclamando com Deus, nós estamos achando que Ele está lerdo e que a gente sabe o que Ele deve fazer e Ele não faz. Mas aqui o profeta Abacuque vai nos ensinar a orar. Mesmo tendo falado com Deus desse jeito aí que ele falou, ele vai nos ensinar a orar. Então eu aprendi que a Bíblia Sagrada é um texto que quando você puxa, é como se fosse uma árvore, quando você puxa Abacuque, essa árvore traz consigo nas suas raízes profundas Gênesis, Salmos, João, Apocalipse, Gálatas, Colossenses, Filipenses, vai trazendo tudo. Então, quando eu parei para meditar em Abacuque e pensar sobre a oração, porque sempre foi um grande conflito na minha vida, eu aprendi algumas coisas e resolvi completar esta frase: orar é. Então, primeiro, orar é derramar o coração diante de Deus. Perdoe-me, senhores, a expressão, mas orar é também vomitar para Deus. Vai lá na presença de Deus e vomita tudo. Fale com Deus tudo que está no seu coração. Sem censura. Não censure a sua oração. O que passar pela sua cabeça, o que tiver dentro das suas emoções, dos seus sentimentos, você joga tudo para Deus. Lembre-se do Salmo 62. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme. É o meu refúgio. Confie nele todos os momentos da sua vida, minha alma, e derrame-se diante dele, pois ele é o seu refúgio. Derrame a sua alma para Deus. Deus não vai ficar magoado com você. Será que Deus vai ficar chateado comigo se eu falar umas verdades para Ele? Então, primeiro, quem você pensa que é para Deus ficar chateado com você? É que Deus é bom, né? Mas aquele ditado que a gente falava para nossa irmã menor, que vem de baixo não me atinge, Deus podia falar para a gente isso. Ou você imagina que Deus um dia assim está lá no céu e Jesus fala para ele assim: que foi, papai? Estou chateado. Você viu o que ele falou para mim? Uma injustiça isso. Magoado. Não se preocupe, é Deus quem tem que entender você e entende, não é você que precisa entender Deus. Fala tudo. Abre o seu coração. Está ressentido? Está com raiva? Está com um sentimento de que Deus está sendo injusto com você? Que Deus não está fazendo a parte dele, que Ele não está cumprindo as promessas dele na sua vida? Fala tudo para Ele. Você acha também que Ele foi embora, te deixou falando sozinho? Fala, grita, reclama, chora, esperneia. A pior coisa que você faz é ficar calado, né? Assim, sem falar nada para Deus. Porque quem tem a perder? Nós.
Então, despeja tudo diante de Deus. E se você tiver para despejar gratidão, também. Louvor, também. Adoração, também. Exaltar o nome dele e dizer: Senhor, a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu te louvo, porque depois de tudo isso que eu falei para o Senhor, eu sei que a sua ira dura só um momento. No entanto, o seu favor permanece a vida inteira. Mas seja honesto diante de Deus. O que Deus não gosta é de gente hipócrita, gente fingida, gente que fica brincando de me engana que eu gosto. Eu gostaria de ver um dia, num grupo de oração, alguém falar assim: Senhor, todo mundo aqui diz que está sentindo a tua presença, eu não estou sentindo nada. Porque nos grupos de oração, Senhor, graças te damos, que estamos sentindo, Senhor, a tua presença no meio de nós. Eu geralmente fico de olho aberto assim, não estou sentindo nada. Ser honesto com Deus. Eu estou com uma sensação de que eu estou falando sozinho, viu, Deus? Aliás, de vez em quando eu fico até pensando se o Senhor existe mesmo. Mas fale tudo. Suas dúvidas. Só não seja mentiroso. Mentirosa. Encare as suas verdades. Porque quando a gente se derrama diante de Deus e começa a falar as nossas verdades, isso é muito difícil. E aí quando a gente vê que está falando as verdades do nosso coração, especialmente as verdades do nosso coração a respeito de Deus, o déficit ou débito de Deus em relação a nós, quando a gente começa a falar assim, a gente vai começando a ficar um pouco com medo de onde isso vai dar. Aí a gente cai no clichê. E faz as oraçõezinhas repetitivas e mecânicas que a gente aprendeu a fazer quando criança. Então a primeira coisa que eu diria para você é: se você acha que Deus está lerdo, omisso, fala tudo para Ele. Discute com Ele, bate boca com Ele. Derrame o seu coração diante de Deus. Segundo, orar é pedir a Deus o que sabemos que Ele nos quer dar. Orar é pedir a Deus o que sabemos que Ele nos quer dar. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Aí você pergunta assim: bom, mas se Deus já tem essa vontade e quer me dar isso, por que eu tenho que pedir? Por que orar é pedir o que sabemos que Deus nos quer dar? Se Ele quer dar, Ele que dê. Não preciso pedir. Precisa sim. Porque Deus não se mete na vida dos outros. Bem que pode, mas não se mete. Quem se mete na vida dos outros é o da esquina, que entra pela janela. Deus não, mas só entra pela porta. Para entrar, pede licença. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa. Se não abrir a porta, não vai entrar. Não foi convidado. Deus não entra onde não é convidado, onde não é benquisto. Deus não entra para ser presença e companhia inoportuna. Deus não é assim. Ele tem coisas para nos dar, mas Ele não sabe se a gente quer receber. Ele não sabe nem se a gente quer que Ele dê. Ele não sabe se a gente vai apreciar, se a gente vai saber usar, se a gente já concluiu o que precisa. Então a palavra de Deus diz isso. Essa é a confiança que temos em Deus. Quando pedimos algo segundo a sua vontade, Ele nos dá. Porque orar
é abrir a porta para Deus fazer nas nossas vidas aquilo que Ele quer fazer. Mas se um anjo falar para Deus assim, aí, o senhor não está vendo o Ed orando? Por que o senhor não faz a coisa? Não, ele não quer que eu faça aquilo que eu quero fazer, ele quer que eu faça aquilo que ele quer que eu faça. Mas não aquilo que eu quero fazer. Então não adianta eu fazer aquilo que eu quero fazer, porque ele não quer que eu faça o que eu quero fazer. Então eu tenho que esperar ele pedir para mim, para eu fazer aquilo que eu quero fazer. Aí eu faço. Porque senão eu vou me meter na vida dele. Aí ele vai me confundir com o outro lado da esquina. E eu não sou o outro lado da esquina. Terceiro, orar, portanto, é o exercício de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Orar é o exercício de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. É assim que o Senhor Jesus ora em Mateus capítulo 26, a experiência do Getsemane. Ele diz, olha, a minha vontade, Senhor, meu Pai, é essa, todavia seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Para nós chegarmos nessa condição de dizer isso e ser verdade, até porque eu cresci assim, não sei quanto a você, eu cresci achando que a vontade de Deus era uma coisa ruim. Mas a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. E um texto da Bíblia Sagrada que eu custei para entender foi a história de Jacó lutando com Deus. Por que que Jacó tem que lutar com Deus para ser abençoado por Deus? Por um acaso Deus tem má vontade para abençoar as pessoas? E Jacó, em Gênesis 32, ele diz assim para Deus, nós vamos ficar aqui lutando, se necessário, a noite toda, eu só vou deixar o Senhor ir embora quando o Senhor me abençoar. E Deus diz, não vou te abençoar. E o Jacó diz, vai sim. Ué, mas como assim? Deus não quer abençoar um cara que quer ser abençoado? Por que ele tem que lutar? Eu penso que é exatamente por isso. É que Jacó quer ser abençoado nos seus termos. E Deus quer abençoá-lo nos seus próprios termos divinos. Então nós oramos e a nossa vontade e a vontade de Deus estão... Até que a gente diz assim, Senhor, então que prevaleça a tua vontade. Mas até mudar o nosso coração nessa direção de submissão a Deus é um caminho. E eu fico me perguntando se de fato é a oração uma experiência para convencermos a Deus a fazer a nossa vontade. Eu pergunto se vale a pena. Qual de nós faria a seguinte oração, Senhor, eu sei o que o Senhor quer para a minha vida, mas Senhor, eu quero pedir para o Senhor mudar de ideia. Deus fala assim, por que mesmo? Eu falei, porque eu acho que eu tenho uma ideia melhor que a sua, Senhor. Pelo amor de Deus. Vale a pena? O que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Não é um exercício de rendição à vontade de Deus? Ou a oração é realmente esse exercício de fazer uma queda de braço com Deus e a gente vai tentando, e Deus lá. E a gente... O orar é o quê? É o exercício de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Por isso também, em quarto lugar, orar é aprender a desejar. Orar é aprender a desejar.
Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Qualquer coisa que deseja o meu coração, ou tudo que o meu coração deseja, Deus vai me dar? É claro que não, porque está explícito na Bíblia Sagrada que não. Que inclusive eu chego diante de Deus com um coração, e entro em oração com um coração, e descubro que há uma vontade superior à minha, e rendo a minha vontade à vontade de Deus, e que Ele só vai me dar aquilo que Ele quer dar. Então não é tudo que deseja o meu coração. Só tem uma explicação para o Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. É que de tanto se deleitar no Senhor, você aprende a desejar. E aprende a desejar o que Ele quer te dar. E isso demora, viu, pessoal? Demora bastante. Nós somos teimosos e nós temos uma zona de conforto. O que é o vício? O vício é uma zona de conforto. Aí você chega na presença de Deus e pede para Ele suprir o seu vício. Aí Ele fala assim, não dá. Eu posso te libertar disso. Em quanto tempo? Demora. Tem uma síndrome de abstinência aí no meio do caminho que é pesada. Eu já vi vários caras passando por isso. Deus fala para você. E o que eu coloco no lugar do vício? Você vai ter que descobrir alguma coisa melhor do que o vício. Então tem que mudar de apetites e desejos. É o caminho. E demora muito? Às vezes sim. Então orar é aprender a desejar. Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Dos desejos que estão aí em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas, desejam as coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem porque não pedem. Fala, Tiago, está de brincadeira, eu estou cansado de pedir. Aí o Tiago responde para você, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres, para voltar para a sua zona de conforto e para a sua pocinha de lama. Aí não dá. Então orar é você trazer toda a angústia do seu coração e deixar diante de Deus. Aí você derruba tudo na presença de Deus. Você submete a sua vontade à vontade de Deus. Você vai sendo transformado por dentro nos seus desejos. Por isso é que, em quinto lugar, orar é alinhar a nossa mente e o nosso coração com a mente e o coração de Deus. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com a mente e o coração de Deus. Filipenses capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porque quando a gente tem uma queixa para Deus e a gente está por dentro todo desconjuntado, os nossos pensamentos e sentimentos estão em desalinho. É por isso que a gente vive momentos de indecisão. Ou que a gente decide uma coisa de manhã, outra à noite, aí muda de ideia quando acorda no dia seguinte. E a gente vai protelando decisão. E é por isso que a gente vive o desalinho das nossas emoções e sentimentos. É simples. Você diz assim, eu sei que eu não devia estar ansioso, mas eu estou. Eu não consigo não ficar ansioso. Ou então você diz assim, eu não consigo parar de pensar naquilo.
É uma necessidade que você tem, uma palavra que lhe foi dita, um desejo, uma obsessão, e aquilo ocupa a sua cabeça de tal jeito que você não consegue parar de pensar naquilo. Eu não sei se acontece com você, comigo acontece com certa frequência eu me percebo irritado, eu me percebo angustiado, parece que falta o ar, nada está bom. Eu vivo oscilando, e chega uma hora que eu falo assim, eu preciso parar, eu preciso orar. Preciso orar. É a experiência do salmista no Salmo 42, quando ele conversa e diz assim, ei minha alma, por que estás abatida? O que te perturba? Por que estás assim? E aí a gente faz essa pergunta e a gente não sabe a resposta. Isso é que é pior. Porque quando tem uma relação de causa e efeito, eu estou assim por causa disso, mais ou menos. E quando não tem nem a causa e você não sabe porque você está do jeito que está. Orar é esse exercício de experimentar um alinhamento dos nossos pensamentos e sentimentos com os pensamentos e sentimentos de Deus. Finalmente, sexto, orar é entregar tudo para Deus. É entregar a Deus. É deixar nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Confia nele, ele tudo fará. Entrega, confia nele, ele tudo fará. Salmo 37, 5. Por isso é que depois destas compreensões todas, eu descubro o maior segredo da oração. O maior segredo da oração, meu irmão, minha irmã, é o silêncio. É o silêncio. É isso que o Abacuque faz aqui no capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. É o silêncio. Você chega diante de Deus com a sua queixa, você chega com a sua angústia, com as suas dúvidas, com as suas demandas, com as suas necessidades, com seus desejos, com seus castelos, com seus sonhos, com as suas esperanças, com toda a sua confusão emocional, com todo o seu conflito psíquico, você vai e coloca tudo diante de Deus, e aí você começa a experimentar e perceber que Deus tem coisa para te dar, mas que você não quer, ou que você quer coisas que Deus está relutando em te dar. E aí você começa a lutar com Deus sobre o que você quer e o que Deus quer. E aí você percebe que, na verdade, o seu coração não sabe desejar, ou é muito apegado a alguns desejos, e você precisa deixar Deus trabalhar dentro de você. Isso é um processo longo, e você continua nessa palavrório, nessa queda de braço com Deus, ou geralmente acontece o que provavelmente já aconteceu com você. Você abandona a conversa, fala, chega, eu não oro mais. Eu não oro porque não adianta, eu não oro porque não resolve, eu não oro mais. Por quê? Porque a sua compreensão de oração provavelmente é, Deus, eu quero isso, aí Deus te deu o isso que você pediu, então a oração funciona. Se você fala, Deus, eu quero isso, e o isso não vem, a oração não funciona. Mas se está adequado à luz da Escritura, que orar é derramar o coração diante de Deus, é pedir a Deus aquilo que sabemos que Ele nos quer dar, é submeter a nossa vontade à vontade de Deus, é aprender a desejar, é alinhar nossos pensamentos e sentimentos, a mente ao coração de Deus, e é deixar tudo na mão de Deus. Se orar é isso,
Então a oração é um grande convite ao silêncio. Depois que a gente fala tudo que a gente tem que falar, a gente se cala. Porque é bom falar para Deus tudo que a gente tem que falar. Deus gosta de ouvir o que a gente fala para Ele. Deus gosta. Da mesma forma que você gosta de ouvir o seu filho. Quando seu filho traz para você uma demanda, uma questão, pai, estou com um problema. Estou com uma dificuldade, acho que você pode me ajudar. Eu, por exemplo, fico sentido quando os meus filhos não falam isso para mim. Mas quando eles falam para mim, meu primeiro ímpeto de pai é ir resolver. Mas eu falo, não, isso não é bom para eles. Então o que eu faço ou tenho que fazer? Ah, você tem essa dificuldade? O que você está pensando em fazer? Ah, estou pensando isso, assim, assim. Falei, você já pensou nisso, naquilo e naquilo outro? Você já avaliou a consequência dessa sua decisão? Amanhã, depois e depois da manhã? Você está levando em consideração essa questão? Ah, é mesmo, eu não tinha entendido isso e tal. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ajudando os nossos filhos a que cresçam, a que se enxerguem, a que enxerguem suas dificuldades e seu mundo com outros olhos, que amadureçam. E, eventualmente, até que estejam prontos para receber uma ajuda. Mas não a ajuda desejada de início pelo ímpeto da queixa. Mas uma ajuda. No caso de Deus para nós, ótimo. Eu fico pensando se o Salmo 2, quando fala que Deus ri, isso não é por causa das nossas orações. Jesus vira para Deus e ele está rindo, aí ele fala assim, o que foi, pai? Ele falou, você não acredita a oração que eu acabei de ouvir agora. Mas é bom, eu gosto que eles falam as coisas para mim. O problema deles é que eles falam, e depois que eles falam, eles não entram no silêncio. Não dá nem tempo de eu falar. Então, quando eu digo que o maior segredo da oração é o silêncio, não é assim parar de orar. Já orei, está entregue. Não, entrar no silêncio é fazer o que Jesus falou, que ele falou com um sentido mais profundo do que a literalidade do conselho, mas o sentido mais profundo por trás da literalidade do conselho não anula o conselho na sua literalidade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensa. Ah, não é o teu pai que te ouve em secreto te recompensa, não, é o teu pai que te vê. Por quê? Porque você entrou no silêncio. Você que fica lá, literalmente o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, de madrugada, você abre a janela do seu prédio, fica lá, olhando lá para fora. Fala para Deus tudo que você quer falar, e depois você fica lá e diz assim, fala comigo, Senhor. E fica lá. Você fica lá e diz assim, Senhor, enche o meu coração com os teus sentimentos, enche a minha mente com os teus pensamentos. E fica lá. Fica lá. Quando Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, vá calando todas as vozes, busca o lugar onde não há mais ruído. Para você calar todas as vozes, você tem que orar bastante para chegar a calar todas as vozes. É você lembrar de uma coisa, de outra, de outra, de outra, de outra, tudo isso é ruído. Aí você vai fechando as janelas, até você chegar no lugar do silêncio, ou aquela sensação de que você já falou para Deus tudo que você tinha para falar e acabou. Então, aí é que a oração vai começar, meu irmão, não levanta, fica lá. Alguém já disse que as palavras existem para aplacar a efusividade do que é dito no silêncio. As palavras existem para aplacar a intensidade, a profundidade, a quantidade daquilo que é dito no silêncio. No silêncio. E o silêncio é assustador. Quando você está fazendo negócio, por exemplo, experimenta você falar e ficar quieto. É uma boa tática para fazer negócio. Fica olhando para a cara do outro assim com cara de morto. Você fala assim, ó, só posso pagar 100. E fica olhando com
cara de morto. Só que você não consegue. Você fala assim, eu só posso pagar 100. Aí o outro começou a pensar como responder, você fala, não, 110, 110. Se o outro demorar mais um pouquinho, você já aumenta para 120. Porque o silêncio é assustador. Quem fala primeiro, que você está numa reunião, você quer falar um negócio para o seu chefe, não fala. Algum tonto vai falar. As pessoas não conseguem não falar. Elas não conseguem ficar em silêncio, elas falam. E com Deus também a gente não consegue ficar em silêncio diante de Deus. Silêncio. Falar assim, experimenta fazer esse tipo de oração. Orar até você não ter mais o que falar. Você já orou de tudo que você lembrou. Aliás, eu queria fazer uma enquete qualquer dia desse. Qual foi a última vez que você orou e ficou lá orando e falou para Deus tudo o que você lembrou que tinha para falar para Ele? Da sua avó, da sua mãe, do seu tio, do Lula, falou do Papa, falou de tudo. Falou da nova sede da IBAB, do retiro de casais, dos adolescentes. Você falou do seu filho, falou da sua filha. Aí acabou. Qual foi a última vez que ele falou? Deve ter dado uns 4 minutos isso. Você pensa que demora a noite inteira? Não. Faz esse exercício. Você ora, e você olha no relógio. 7 minutos só que eu estou orando? Caramba. Eu falei tudo. Experimenta, você fica lá em silêncio e falar assim, Senhor, enche a minha mente com os teus pensamentos e o meu coração com os teus sentimentos. Alinha a minha vontade à tua vontade. Purifica os meus desejos. Me coloca em ordem por dentro. Fala comigo, Senhor. Eu termino lembrando da mais extraordinária expressão de oração que eu conheci. Quando perguntaram à Madre Teresa, o que a senhora fala com Deus quando a senhora ora? Ela disse, nada, eu só escuto. E o que Deus fala com a senhora? Nada, Ele só escuta. Porque no silêncio, nós vamos muito mais longe do que quando estamos falando. As palavras limitam, o silêncio escancara um mundo de possibilidades. As palavras não são suficientes para nos levar ao profundo da realidade. É no silêncio que a gente vai. E quanto mais profundo a gente vai, mais rareando vão as palavras. E a gente diz assim, eu não consigo explicar. Aí Deus diz assim, mas eu estou entendendo tudo, é isso mesmo. Só que aquilo vai ganhando densidade em você. Tanto daquilo que é você, quanto daquilo que Deus tem para você. Portanto, a melhor coisa que nós temos a fazer é atravessar os dias bons e maus de joelhos. Quando eu precisar falar com Deus, basta fechar os meus olhos e Ele é Emanuel. E se os olhos eu fechar, só sobra a luz de Deus, porque nós temos um interlocutor. Nós não estamos em meditação, pegando vibração cósmica. Nós temos um interlocutor. Nós temos um Deus que é bom e sabe amar. Eu desafio você e convido você a se ajoelhar. Se ajoelhar e ter a coragem de ficar em silêncio diante de Deus. Senta no sofá da sua sala, quando todo mundo estiver dormindo, e fica lá sentado. E diz, fala comigo, Senhor. Enche a minha mente dos teus pensamentos e o meu coração dos teus sentimentos. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Porque Deus é bom e sabe amar. Queria convidar você a se ajoelhar, aí no seu lugar, aqui à frente. E simplesmente ficar aí. E fazer só essa oração. Senhor, enche a minha mente com os teus pensamentos e o meu coração com os teus sentimentos. Nós vamos ouvir o coro cantando. E depois nós vamos ficar em pé e vamos cantar todos juntos. O
que é a nossa experiência de oração. Amém.